Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é dízimas periódica, fração geratriz. Dízimas periódica, fração geratriz. Um número racional que esteja na forma de fração também pode ser representado na forma decimal. Para isso, devemos lembrar que a forma de fração pode representar o quociente do numerador pelo denominador. Veja como Maria e Pedro fizeram para escrever os números 1/4 e 1/6 na forma decimal. Maria dividiu o numerador pelo denominador, fiz o cálculo no caderno. E o Pedro, ele disse, eu usei a calculadora. Então, eles usaram duas formas diferentes para realizar os cálculos. Aqui temos os cálculos de Maria, que ela realizou no seu caderno, e os cálculos de Pedro. Então, quando Maria dividiu 1/4, ou seja, 1 dividido por quarto, ela encontrou 0,25. Quando ela dividiu 1/6, ou seja, 1 dividido por 6, ela encontrou 0,1666. Quando Pedro fez seus cálculos na calculadora, ele também encontrou 0,25 e 1 dividido por 6 encontrou 0,1666. Na primeira divisão, o resto é zero, foi o que Maria falou. Já na segunda, mesmo que continuasse a divisão, o algarismo do quociente, ou seja, o algarismo 6 do quociente, continuará se repetindo infinitivamente. Aí o Pedro falou, na primeira divisão, o quociente é um decimal exato. Na segunda, o quociente é uma dízima periódica. Então, quando eles resolveram, então, o que acontece? Na primeira divisão, eles encontraram o resto zero. Então, uma divisão, quando o seu resto é zero, ela é classificada como decimal exato. Já na segundo exemplo, que o algarismo 6, ele continua se repetindo infinitivamente, então ela é uma dízima periódica. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitivamente. Exemplos, aqui nós temos 2,333, que sua representação na forma abreviada é 2,3 e colocamos um tracinho em cima do período. Outro exemplo, 0,1212, então fica 0,12 e coloca um tracinho em cima do 12, que o 12 é o período. 0,3222, ou seja, o período é só o 2, então o tracinho vai ficar só em cima do 2. O algarismo que se repete é chamado de período. Para indicar o período com um traço acima dele, ou seja, foi o que a gente fez aqui nos exemplos, colocamos um tracinho em cima do período. Os números decimais periódicos pertencem ao conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, pois podem ser escritos na forma de fração. Classificação das dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas podem ser classificadas em simples ou composta. Para saber a sua diferença, devemos observar os números que compõem a sua parte decimal. Dízima periódica simples. Uma dízima periódica é caracterizada como simples quando o seu período, ou seja, o algarismo que se repete, vem logo após a vírgula. Exemplo, 5,222 é uma dízima periódica simples, pois o período 2 vem logo após a vírgula. Na dízima periódica simples, 5,222 temos a parte inteira é o 5 e o período é o 2. Ela é classificada como simples, pois o seu período vem logo após a vírgula. Dízima periódica composta. Uma dízima periódica é caracterizada como composta quando entre a vírgula e o período existe um número que não se repete. Esse número é chamado de antiperíodo. Exemplo, menos 9,56666. É uma dízima periódica composta uma vez entre a vírgula e o período, entre a vírgula e o período 6, né? Existe uma parte não periódica que é o algarismo 5. Então, antes da vírgula, entre a vírgula e o período, ele tem outro número que não se repete,
que esse número é chamado antiperíodo. Então, na dízima periódica composta, menos 9,5 às 6, repetindo infinitivamente, temos a parte inteira é o menos 9, o antiperíodo é o 5 e o período é o 6. Atividades resolvidas. Vamos praticar alguns exemplos. Primeiro, identifique o período das dízimas abaixo e classifique como simples e composta. Então, na letra A, nós temos 3,4 às 7. Solução, o período é o 7. Classificação, dízima periódica composta, pois há um algarismo que não se repete, que é o 4, antes do período. Letra B, 0,333. Solução, o período é o 3, a classificação é uma dízima periódica simples. Letra C, 0,0 às 5. Quando tem esse tracinho em cima, significa que esse número ele é o período e ele é o que se repete. Então, solução, o período é simples, ou o período é o 5. Classificação, dízima periódica composta, pois há um algarismo que não se repete, que é o 0, antes do período. Entre a vírgula e o período, nós temos o 0, que é um número que não se repete. Então, o período é 5 e ela é uma dízima periódica composta. Fração geratriz. Como vimos anteriormente, algumas frações, ao serem convertidas em números decimais, tornam-se dízimas periódicas. Do mesmo modo, através de uma dízima periódica, podemos encontrar uma fração que lhe deu origem, e essa fração é chamada de fração geratriz. Pedro, tenho um desafio para você. Pedro, manda aí. Quero que você reescreva a dízima periódica 0,333 em forma de fração. Você está falando de uma fração geratriz, correto? Sim, muito bem, Pedro. Conheço 2 modos de resolver. Então, a gente vai resolver as dízimas periódicas simples por 2 modos. E vocês, na hora de resolverem as atividades, vão escolher o que vocês acharem mais fácil. Modo 1. Para obter a fração geratriz da dízima 0,333, ou seja, 0,3, podemos seguir a seguinte ordem. O primeiro modo é esse. Primeiro chamamos essa dízima de x. Então, x é 0,333. Segundo, como a dízima é simples e o seu período é formado pelo algarismo 3, multiplicamos ambos os membros da igualdade 1 por 10, a fim de obtermos uma dízima periódica com o mesmo período. Então, quando a gente multiplica os dois membros por 10, 10 vezes x vai ficar 10x, multiplicando o outro lado, 0,333 por 10 vai ficar 3,333. Terceiro passo, subtraímos membro a membro, 1 de 2. E assim, eliminamos a parte que se repete. Então, a gente vai pegar 10x igual a 3,333 menos o x igual a 0,33. Vamos eliminar as partes que se repetem, esse 333. Vai ficar 10 menos 1, fica 9x igual a 3. Então, vai ficar 3 sobre 9 ou 1/3 quando simplificamos. Para simplificar, basta dividir numerador e denominador por o mesmo número, que nesse caso é pelo número 3. Então, aqui a gente encontrou a fração geratriz que dá origem a essa dízima periódica, que é pelo primeiro modo. Vamos ver o segundo modo. Nossa, Pedro, achei o modo 1 muito trabalhoso. Será que o segundo modo é mais fácil? Verdade, vamos separar o próximo modo em 2 casos, dízimas periódicas simples e dízima periódica composta. Então, para o segundo caso, a gente pode fazer elas de 2 formas. Então, vamos lá. Modo 2, dízima periódica simples. Aqui nesse caso, a gente está estudando só a dízima periódica simples. Vamos determinar a fração geratriz da dízima periódica simples. 3,16. Então, aqui nós temos parte inteira, que é o 3, e o período, que é 16. Numerador. O número correspondente à parte inteira, seguida do período,
menos a parte inteira. E o denominador vai ser o tanto de 9 correspondente à quantidade de algarismo do período. Então, vamos logo. Aqui, para a gente resolver, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o numerador, o número correspondente à parte inteira, seguida do período menos a parte inteira. Então, a gente vai pegar, em cima a gente vai colocar, era 3,16, então a gente vai pegar 316 menos a parte inteira, que é o 3, e o numerador, o denominador vai ser a quantidade de 9, a quantidade de número que tiver no período. 16 tem 2 números, então vai ser 2, 9. Então, 316 menos 3 vai ficar 313 sobre 99. Vamos resolver, pelo segundo modo, uma dízima periódica composta. Vamos determinar a fração geratriz da dízima 1,2, aí 888. A parte inteira é o 1, o antiperíodo é o 2 e o período é o 8. Então, o numerador vai ser o número correspondente à parte inteira, seguida do antiperíodo e do período, menos a parte inteira seguida do antiperíodo. Então, a gente vai pegar 1,28, que é a parte inteira, antiperíodo e período, menos a parte inteira seguida do antiperíodo, que é o 1 e o 2. E a gente vai ver o denominador, tantos 9, correspondente à quantidade de algarismo do período, e tanto 0 correspondente à quantidade de algarismo do antiperíodo. Então, nosso período, nesse caso, só tem um algarismo, e o antiperíodo só tem também um. Então, vai ser um 9 e um 0. 128 menos 12, 116 sobre 90. Vamos determinar a fração geratriz da dízima 0,333. Primeiro, sabemos que a dízima periódica é simples, pois o período vem logo após a vírgula. Identificamos a parte inteira e o período. A parte inteira, nesse caso, é o 0 e o período é o 3. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos pegar 0,3, que é parte inteira mais período, menos a parte inteira, que é o 0. E o denominador é a quantidade de 9 que tem o período. Que no caso, o período só tem um algarismo, então só vai ser um 9. Então, é 3 nono. Que simplificando vai dar 1/3. Agora, eu vou resolver o desafio pelo modo 2, que foi o exemplo visto anteriormente. Atividades resolvidas, que a gente vai fazer algumas atividades para melhor compreender o assunto. Escreva a fração geratriz correspondente a cada dízima periódica. Na letra A, nós temos uma fração geratriz simples e logo após a vírgula vem o período, que é o 6. Então, a parte inteira é 0, o período é 6, classificação dízima periódica simples. Resolvendo pelo modo 2, temos. Então, vamos pegar 0,6, que é parte inteira mais período, menos a parte inteira, que é o 0. Só tem um número no período, que é o 6, então a gente vai colocar um 9, que é quantidade de 9 correspondente ao número do período. Então, vai ficar 6 nonos. Simplificando a fração por 3, vai ficar 2/3. Logo, a fração geratriz da dízima periódica 0,666 é 2/3. Letra B. 1,3, aí o 5 é o período que está com tracinho. Então, aqui nós temos parte inteira 1, período 5, antiperíodo 3, classificação dízima periódica composta. Resolvendo pelo módulo 2, temos. Vamos pegar 135, que é parte inteira, antiperíodo e período, menos a parte inteira mais antiperíodo, que é 1 e o 3. Vamos colocar 9 e a quantidade de 0 correspondente ao antiperíodo, que nós só temos um algarismo, que é o 3. Então, coloca 90. 135 menos 13, 122 sobre 90. Então, logo, a fração geratriz da dízima 1,355 é 122 sobre 90. Segunda questão. Resolva a expressão.
Raiz quadrada de 0,444 mais 4/3. Solução. Primeiro encontramos a fração geratriz da dízima 0,444, que vai ser 0,4 menos o 0 sobre 9, que é 4 nonos. Reescrevemos a raiz e resolvemos. Então, a raiz vai ficar assim, 4 nonos. Que é a raiz de 4, 2. Que é a raiz de 9, 3. Resolvemos a expressão, vai ficar 2/3 mais 4/3. 2 mais 4 é 6. E o 3, como os denominadores estão iguais, conserva. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, até a próxima aula. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e bons estudos.